Bom dia, irmãos. Abramos nossas Bíblias, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra do Senhor até aqui. Eu creio a maioria de nós deve ter assistido aquele comovente filme do Steven Spielberg, A Lista de Schindler. Um filme impecável. Linda história, ao mesmo tempo que cruenta, magnificamente fotografada. Um belo filme, realmente. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que o faça. Mas há um detalhe nesse filme que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quando o filme já está no seu final, vou dar aqui o spoiler, me permitam isso. Mas quando o filme está no seu final e a Segunda Guerra, os alemães foram derrotados e eles começam a esvaziar os campos de concentração, há uma cena em que Schindler vai fugir, porque afinal de contas ele fazia parte da estrutura do partido nazista, e então os judeus aos quais ele ajudou, os 1.100 judeus aos quais ele ajudou, forjam para ele um anel. E nesse anel há uma gravação de um provérbio judaico. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. A moral da história no filme é que, afinal de contas, Schindler não salvou apenas uma vida, mas 1.100, a vida de 1.100 judeus. Bela figura, bela mensagem, um belo filme, afinal de contas. Só que aqueles judeus, nessa história real, porque é uma história real dessa história de Schindler, esses judeus morreram. Mais cedo ou mais tarde, aqueles 1.100 judeus que Schindler ajudou morreram. E depois que eles morreram, o que é que vem depois? Porque o filme da vida deles não acaba ali. Ela prosseguiu. E prossegue para toda a eternidade, porque o homem nasceu para a eternidade. O que é que vem depois? A igreja, meus irmãos, eu e você temos a chave para salvar não apenas o corpo, como no caso de Schindler, mas garantir também a vida eterna àqueles que estão antes destinados à perdição. Não é este um serviço muito maior e excelente? Não é um serviço muito maior salvar a vida daqueles que se destinam à perdição eterna? Esta segunda carta de Paulo aos Coríntios é essencialmente uma carta de defesa da autoridade do apóstolo Paulo contra aqueles que a questionavam. Nesta sessão específica, Paulo está apresentando as dificuldades do seu ministério. Mas, ao mesmo tempo, Paulo quer mostrar que, apesar de difícil, o ministério é um privilégio. É o privilégio de poder servir ao Senhor anunciando o Evangelho. Irmãos, muitos de nós vemos a tarefa de levar o Evangelho adiante como um fardo, como uma obrigação, como algo que nós fazemos por constrangimento. Nós temos de reconhecer que talvez esta visão equivocada seja culpa da igreja.
A igreja, tantas vezes, a igreja, digo, local, apresenta o serviço que nós apresentamos aos perdidos como uma obrigação. A ênfase, tantas vezes, está na obrigação de apresentar o Evangelho, de anunciar a Jesus Cristo, quando nós deveríamos antes perceber que este serviço é não uma obrigação, mas um privilégio que nos é dado. Nós não deveríamos ver o anúncio do Evangelho, o anúncio de Cristo, como uma obrigação, como um dever. O anúncio de Cristo é antes um privilégio que nos é dado de fazer parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Paulo está mostrando que, aqui no verso 17 do nosso texto, aliás, antes, no verso 17, Paulo está mostrando que o ministério do Evangelho promove a renovação de todas as coisas. O Evangelho, ele não é apenas uma porta de entrada para uma vida eterna. O Evangelho, ele é a própria vida. O Evangelho não renova apenas a nós mesmos em um nível individual, dia a dia. Sim, o Evangelho faz isso, ele vai nos santificando a mensagem de quem nós somos em Cristo, do que Jesus Cristo fez por nós, do que Deus está fazendo no mundo. Esta mensagem nos transforma dia a dia. É por causa dessa mensagem que eu e você vamos sendo dia a dia santificados. Vamos sendo moldados no temor do Senhor à imagem de Cristo. Mas o Evangelho não muda apenas a nós mesmos. O Evangelho muda a nossa família. Ele transforma a maneira como nós tratamos, como nós cuidamos da nossa família. O Evangelho nos mostra como um pai deve ser a partir de sua identidade em Jesus Cristo, como uma mãe deve cuidar dos seus filhos, do seu esposo, como os filhos devem submeter-se ao Senhor, aliás, aos seus pais, como submetem-se a Cristo. O Evangelho muda a nossa família. O Evangelho muda a nossa cidade, muda o nosso bairro. O Evangelho confronta estruturas sociais corrompidas pelo pecado. O Evangelho é capaz de renovar todas as coisas. O Evangelho transforma a maneira como nós tratamos as pessoas, como nós trabalhamos. Por fim, o Evangelho há de renovar toda a criação e livrar a criação do pecado e de todos os seus efeitos. Perceba, a ressalva é importante. O Evangelho não é igual à transformação social. Não estou aqui pregando isto. O que eu estou dizendo é: o Evangelho tem o poder de transformar ou de renovar todas as coisas. Todas as coisas, porém, provêm de Deus. São uma iniciativa dele. Esta transformação é uma iniciativa divina. Não é o homem. Não são as suas ideologias. Não é o esforço humano em criar pessoas melhores ou criar um mundo melhor que produzem transformação verdadeira, mas o que produz a verdadeira transformação, ou quem produz a verdadeira transformação, é o Senhor. E como é que o Senhor promove essa transformação? A resposta está no nosso texto. Ele reconcilia a nós consigo. Irmãos, Deus criou o homem num estado de amizade, num estado de paz, que deveria durar para sempre, de paz com Ele, que deveria durar para sempre. Nós fomos criados para um relacionamento com Deus. Assim como o relacionamento da Trindade é perfeito, o relacionamento interno da Trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo é um relacionamento perfeito, assim deveria ser também o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus, se o homem não tivesse escolhido desobedecer a Deus. Mas fato é, o homem escolheu a desobediência, a rebelião. Ele se torna então um rebelde, um inimigo de Deus. Essa inimizade é uma iniciativa do homem. A inimizade com Deus não é uma iniciativa do próprio Deus. Esta iniciativa, este impulso de estabelecer um estado de guerra, um estado de inimizade contra o Senhor, não nasce do próprio Deus, mas nasce de nós, da nossa escolha por nos rebelarmos. E por sua justiça, porque Deus é justo, Ele
se torna obrigado a julgar e condenar todo aquele que comete pecado. Todo aquele que comete pecado, então, está sujeito ao julgamento de Deus, porque Deus é justo, Ele não pode negar a sua própria natureza justa. E Ele, então, é obrigado a nos julgar. Por causa do pecado, eu e você, por natureza, estamos no estado de inimizade com Deus que nos condena. Esta, entretanto, não é a vontade de Deus de que o homem se perca. Não é a vontade de Deus de que o homem se perca. O desígnio, a vontade de Deus é uma vontade de paz, de proximidade. Mas como Deus pode promover a paz, como Deus pode promover a proximidade com homens pecadores sem perverter a justiça? Alguém precisa levar a consequência do pecado. Alguém precisa suportar a ira de Deus. Por isso, Deus faz-se homem em Cristo. Ele vem até nós. Ele vive a nossa vida sem pecado e se entrega para morrer em nosso lugar. O pecado que estava sobre nós, a culpa do pecado, a condenação do pecado que estava sobre nós é lançada sobre o Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando Cristo entrega-se na cruz, é o meu pecado e o seu pecado que estão sendo lançados sobre Ele. Para que a justiça dele, a justiça perfeita dele, da vida perfeita dele, seja atribuída, seja lançada a nós. Perceba, irmão, o privilégio que nos é confiado. Veja como você é um privilegiado. Da inimizade, da rebeldia, nós somos conduzidos à reconciliação gratuita com Deus. A imagem conhecida aqui, a ilustração conhecida é do rei que vem por uma estrada e ele encontra um soldado com o pé na garganta de um homem. E o rei então faz parar a sua carruagem, ele desce da carruagem e pergunta ao seu soldado: soldado, o que é que está acontecendo? Por que é que você está com o pé na garganta desse homem, o pé no pescoço desse homem? E o soldado diz: majestade, esse homem estava planejando, ele estava tramando matá-lo. É um rebelde que planejava exterminar o Senhor assim que o Senhor passasse nessa estrada. Então o rei olha para aquele homem e diz ao soldado: soldado, tire o pé da garganta desse homem. E o soldado diz: Senhor, mas esse homem estava planejando matá-lo. E ele diz: sim, mas eu o perdoo. Eu perdoo esse homem. Então o soldado levanta aquele homem, tira-o do pó, e o rei diz: eu vou fazer ainda melhor por esse homem. Soldado, leve-o para o palácio. Lave as roupas desse homem. A partir de agora, ele vai governar comigo. Irmãos, assim é a graça de Deus. Não apenas perdão, mas é reconciliação, é a amizade. Se você pudesse escolher um presente, o presente mais caro do mundo, qual seria? Qual seria o maior presente que você poderia receber? Falando materialmente, qual seria o maior presente que você poderia receber? Eu confesso o meu seria um golden ticket, uma passagem de avião ilimitada, em que eu pudesse viajar para todos os lugares sem qualquer limitação. Para mim seria este um excelente presente, o maior presente do mundo. Entretanto, nós recebemos um presente maior do que esse. Eu recebi um presente muito maior do que um golden ticket. 1 Coríntios 6,20 diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Em 1 Pedro 1,18 é dito: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. E qual é o preço, irmãos? Qual é o preço pelo qual nós fomos resgatados? O preço é o sangue do Senhor Jesus Cristo. O preço é a vida de Cristo derramada na cruz por mim e por você. Eu e você recebemos pela reconciliação
o presente maior que Deus pode dar a qualquer pessoa. E como se não bastasse esse privilégio, eu e você ainda somos chamados a levar esta mensagem de reconciliação a outros. Como se fosse pouco o presente que recebemos de sermos salvos por Cristo, Deus ainda nos torna parte do seu plano, nos tornando em mensageiros desta mesma reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos tornou em embaixadores, em portadores da mensagem de paz com o Rei. Quando não existe mais esta amizade entre duas nações, o embaixador é chamado de volta. É um sinal de que a amizade foi rompida. Mas Deus nos envia ao mundo para declarar a sua paz, para declarar a paz. Ele nos torna em embaixadores. E como é que a igreja servidora do Senhor realiza este serviço em favor dos perdidos? A resposta está no verso 20 do nosso texto. Ela exerce este serviço em nome de Cristo. Nós somos embaixadores em nome de Cristo, nós somos embaixadores na autoridade do Senhor Jesus. É por isso que a grande comissão começa com as palavras do Senhor Jesus, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. É nesta autoridade que eu e você vamos. É no poder do Espírito. E tanto é assim que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém para proclamar esta mensagem, até que venha sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Nós vamos na autoridade do Senhor Jesus Cristo, e por causa desta autoridade a igreja é sempre vencedora. A igreja, quando declara a salvação, quando ela leva a mensagem de reconciliação, ela é sempre triunfante, ela é sempre vencedora. Porque nós promovemos a glória de Cristo. Glória que se manifesta sim na salvação dos eleitos de Deus, mas glória que também se manifesta no juízo contra aqueles que se rebelam, contra aqueles que rejeitam a mensagem de paz. Se nós exercemos o nosso ministério com fidelidade, este ministério de proclamação exercido com fidelidade, nós sempre seremos triunfantes. Sempre. Irmãos, nós precisamos desenvolver esse serviço com ousadia. Ousadia. Nós não vamos no nosso próprio poder. Você não vai anunciar o Evangelho na sua própria capacidade. É na autoridade do Rei que nós anunciamos a sua proposta de paz. Você precisa ser ousado nesse sentido, porque o poder de Deus para a proclamação está sobre você. Paulo também vai mostrar como esta mensagem, como este serviço em favor dos perdidos é exercido. Paulo diz: nós rogamos a vocês, nós suplicamos a vocês. É a atitude da igreja, é uma atitude de real simpatia, de amor benigno, de coração doído por aqueles que se perdem. É uma súplica. É como quando você vê alguém em um prédio ameaçando suicidar-se, pular do prédio, e você grita: por favor, não faça isso, não pule, volte para trás, retroceda. É o mesmo tom de súplica ao ver uma vida que se perde. Não é uma proclamação arrogante, indiferente, aquela que diz: muito bem, ou você aceita ou você vai para o inferno, e eu não estou nem aí porque eu estou salvo. Súplica é entusiasmo, é sacrifício, é servir ao perdido em lugar de ser servido por ele. É proclamar o Evangelho não para encher a igreja, não para encher os bancos da igreja Betel, para encher a galeria da igreja Betel,
mas é a proclamação que se preocupa com uma vida que se perde. Nós somos, irmãos, a última esperança de um mundo que se perde. A igreja é a última esperança. E creiam, quanto mais se aproxima do fim, mais esta realidade vai se tornar evidente. Cada vez mais nós ficaremos isolados. Prepare-se. Cada vez mais nós estaremos isolados como último bastião, como última esperança de salvação deste mundo que ruma em direção à morte. Mas também nós cumprimos esse serviço chamando as pessoas à reconciliação. Chamando pessoas à reconciliação. É uma oferta de paz. O que nós estamos oferecendo ao mundo é uma oferta de paz. Deus já tomou a iniciativa, mas qual é a resposta? Qual é a resposta que você dá a esta oferta de reconciliação? É o que nós queremos saber hoje. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Sim, porque é possível que nós tenhamos no nosso meio hoje pessoas que ainda não experimentaram esta reconciliação, que não passaram por esta reconciliação com Cristo. Talvez seja você que está aqui hoje, ou você que depois vai nos assistir pela internet. Talvez você não tenha experimentado ainda esta reconciliação com Deus, esta oferta de paz na sua própria vida. Esta igreja, então, está suplicando a você, aceite pela fé a oferta de paz que o Senhor está fazendo com você. Aceite a oferta de paz de Jesus Cristo, querido amigo. De que adianta você ter paz com o mundo inteiro se você não tiver paz com o Senhor? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta oferta é recebida por meio do reconhecimento e por meio da fé. É recebida por meio do reconhecimento da rebeldia, do pecado, de que você está em risco. É o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Não apenas um reconhecimento de lábios, mas o reconhecimento de uma vida que vai se colocar aos pés do Senhor, de um verdadeiro Senhor, em obediência. Que entende que desobedeceu até agora, mas que amanhã será diferente, que o próximo minuto será diferente. Oh, irmão, a esperança é que decisões hoje estejam sendo tomadas, não só por aqueles que não creem, mas também por aqueles que já afirmam crer no Senhor Jesus, mas que precisam de reconciliação, que andam por aí vacilando, que andam por aí tropeçando. Sim, eu estou falando a você, crente. Você conhece a sua vida. Você sabe o que você faz de segunda a domingo. Deus conhece a tua hipocrisia. Deus conhece as máscaras que você coloca quando você entra por esse santuário. Deus sabe. Deus sabe. Como você usa os seus olhos, os seus lábios. Deus conhece o rancor do teu coração, a falta de perdão. Deus conhece a indignidade dos teus pensamentos. A oferta de paz, eu quero dizer, ainda está em pé. A oferta de paz ainda está em pé. Volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Seja como o filho pródigo da parábola do Senhor Jesus. Você tem um pai esperando a sua resposta à beira do caminho. Volte-se para Ele. Volte-se para Ele em arrependimento. Igreja, eu e você precisamos desfrutar do privilégio da missão. Nós precisamos desfrutar do privilégio da missão.
E desfrutar esse privilégio da missão significa ir. Ir. Talvez o Senhor tenha chamado você para ir para um rincão distante do mundo, para um povo não alcançado. Talvez Deus esteja chamando você para ir para um outro continente para pregar o Evangelho. Talvez seja isso que Deus está fazendo com você. Talvez o chamado do Senhor seja para você testemunhar para o vizinho que está na sua porta, no seu prédio, o seu vizinho de andar que você nunca bateu na porta dele para oferecer um café, para oferecer um bolo. Desfrutar do privilégio da missão é ir, é falar para os seus colegas de trabalho, é buscar a oportunidade de dar o seu testemunho, de falar como você foi reconciliado, de falar do Deus que buscou você no lugar onde você estava. Desfrutar o privilégio da missão é também suportar aqueles que vão. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja e a sua generosidade em sustentar o trabalho da congregação que eu pastoreio. Betel é uma igreja generosíssima em sustentar o trabalho das suas congregações. E falo isso não só como um pastor sustentado, mas como alguém que estuda a plantação de igrejas. Mas e você, individualmente? Como anda a sua vida de contribuição? Deus chama você para dar o dízimo? Sim. Mandamento do Senhor, e você tem sido fiel, mas como anda a sua vida de oferta? Trazei dízimos e ofertas. E ofertas. Não ou, e. Como anda a generosidade do seu coração em direção à missão? Suportar. E suportar também aqueles que vão em oração. Envolver-se na missão pela oração. Você ora, eu creio, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, você coloca a sua família diante de Deus, você coloca as suas ansiedades diante do Senhor. Ótimo, você deve fazer isso, mas em nome de Jesus eu rogo, não esqueça de nós. E quando eu falo nós, eu estou falando nós, os seus pastores. Quantas vezes nessa semana você orou pelo reverendo João? Quantas vezes na sua semana, nas suas orações, você lembrou de orar por esse homem? Pelo reverendo Adi, que são os seus pastores mais próximos aqui? Quantas vezes nessa semana você orou pelo conselho desta igreja? E a minha experiência pastoral mostra que nós sabemos muito bem quando a igreja está orando por nós ou não. Depois, se os pastores quiserem, eles me desmentem. Mas eu sei. Eu sei quando a minha igreja está orando. E como faz diferença isso? Como faz diferença quando alguém bate no meu ombro e diz: pastor, eu estou orando por você, pelo seu ministério. Quanto você tem orado pelo ministério desta igreja? Às vezes a gente ouve tanta reclamação, tanta murmuração. Porque o conselho não faz isso, porque o pastor deveria fazer isso. E oração? Se a igreja orasse tanto quanto ela murmura, líder de ministério, já pensou se os seus membros, os membros do seu ministério orassem pelo seu ministério, tanto quanto eles murmuram? Envolvimento na missão, envolvimento nesse privilégio de levar o evangelho significa oração. Nós temos de aproveitar cada oportunidade que nos é aberta por Deus. Nós temos de aprender a chorar por aqueles que estão se perdendo e de nos alegrar com cada ovelha perdida que volta para o aprisco. Nós precisamos exercitar a compaixão em relação a este lugar que Deus nos colocou. Nós
precisamos ter no nosso coração aquele mesmo impulso que havia em John Knox, quando ele volta à Escócia, em oração ele diz: Senhor, dá-me a Escócia ou então eu morro, dá-me a Vila Amália ou então eu morro, dá-me o Alto de Santana ou então eu morro, dá-me a minha família, dá-me a minha empresa, dá-me esta cidade de São Paulo, esse país, senão eu morro. Mas convenhamos, é isso que nós vemos na Igreja de Cristo hoje em dia? E eu não estou falando dessas igrejas que você vê aí surgirem A, B ou C, eu estou falando da nossa igreja. É isto que nós vemos na Igreja Presbiteriana do Brasil, este impulso de dá-me o Brasil ou então eu morro. Igreja Betel, nós temos de recuperar em nós a alegria que existe no privilégio de servir ao Senhor, servindo aqueles que estão no caminho da perdição, proclamando a mensagem da reconciliação. Que o Senhor nosso Deus, por meio do seu Espírito, restaure em nós o vigor e restaure em nós a alegria de servi-lo.